por favor, eu peço que se dirijam a um de nós, trabalhadores da Casa de Jesus Gonçalves. Sobre os celulares, eu presumo que todos já sabem, para deixar em modo silencioso, por gentileza. Para darmos início à reunião pública, ao nosso estudo, vamos ler nesse momento o preparo, o Evangelho por Emmanuel, comentário ao Evangelho segundo Marcos, psicografia de Chico Xavier. Ajudemos também. Está em Marcos, capítulo 6, versículo 37. Em muitas ocasiões, propomos a benfeitores espirituais determinados serviços que, acima de tudo, são oportunidades de trabalho que o Senhor, abnegado e vigilante, nos oferece. Enunciamos rogativas e relacionamos diversos quadros de ação para a caridade. O doente de certa rua, o parente necessitado, o obsessor que sofre não distante, a casa conflagrada do vizinho, o companheiro algemado ao leito, o amigo em prova inquietante. Os obreiros da espiritualidade movimentam-se e ajudam, devotados e operosos. Contudo, em suplicando socorro alheio, não nos cabe olvidar o socorro que podemos prestar por nós mesmos. É indispensável acionar as possibilidades da nossa cooperação fraterna, os recursos, ainda que reduzidos, de nossa bolsa, o nosso concurso pessoal, o nosso suor e as nossas horas, a benefício daqueles que a sabedoria divina situou em nossa estrada para testemunharmos a própria fé. Diante da turba faminta, ouvindo as alegações dos discípulos que lhe solicitavam a atenção para as necessidades do povo, disse-lhes o Senhor: dai-lhes vós de comer. E os discípulos angariaram diminuta porção de alimento, antes que o mestre a convertesse em pão para milhares. A lição é expressiva. Não basta rogar a intervenção do céu em favor dos outros, com frases bem feitas, a fim de que venhamos a cumprir o nosso dever cristão. Antes de tudo, é necessário fazer de nossa parte quanto nos seja possível, para que o bem se realize de modo a entrarmos em sintonia com os poderes do bem eterno. É necessário fazer de nossa parte. Amado Criador, Pai Deus, que a tua luz se faça presente sempre em nossa vida, abençoando essa nossa noite tão maravilhosa que o Senhor nos permite, nesse momento tão maravilhoso que estamos tendo, que é essa oportunidade de estarmos aqui. Amado Mestre Jesus, agradecemos ao Senhor, ao teu Evangelho, a tua ajuda e sempre o teu amor que o Senhor nos oferece e nos presenteia a todo momento. Amado Jesus Gonçalves, mentor dessa linda escola e hospital chamado SEOI, agradecemos
Desculpa, vocês ficaram mudos ministrada aí. Ah, pela ok. Flávia Pessarini. Ela é do Centro Espírita A Caminho da Luz de Connection, Canérica, nos Estados Unidos. Minha querida, eu passo Desculpa, para vocês você ficaram a mudos palavra. aí. Ah, Pela ok. Flávia Pessarini. Muito obrigada. Obrigada pelo carinho de sempre, obrigada pela confiança, obrigada, Joelma, pelo contato de sempre. É muito gostoso Eu estar passo em contato com a casa de a palavra. vocês, que a gente tem uma afinidade graças ao Bira, né, que esteve aqui com a Muito gente. obrigada. Eu espero poder estar aí com vocês um dia pessoalmente, Obrigada, né? Joelma, pelo Mas vamos lá então, vamos começar o nosso estudo muito gostoso hoje. estar em contato com a casa de vocês, que a gente tem uma afinidade graças ao Vocês me ouvem? que esteve aqui com a Muito gente. obrigada. Eu Eu estou espero com poder estar um aí com eco aqui, mas vocês eu acho que um deve estar dia, tudo bem, né? Joelma, mas Então vamos tá. lá Então, então, o vamos estudo de hoje, o começar. tema que me foi pedido, é Lei de Igualdade, que está no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, questões 803 a Um eco aqui. 824, Eu acho que deve estar tudo onde bem. Kardec vai perguntar aos espíritos Então, o sobre estudo uma de dessas hoje, leis naturais, que é é a a lei de lei de igualdade. igualdade, Então, a gente que vai está falar um no pouquinho capítulo sobre 9 do Livro isso, dos dando alguns Espíritos, exemplos, né, para a questões gente entender um pouquinho essa lei. 824, eu acho que deve estar tudo Onde, bem. então, a lei de Kardec vai perguntar igualdade, dentro desse capítulo da lei de uma dessas igualdade, ele naturais, vai tratar desses tópicos: igualdade natural, falar um pouquinho sobre desigualdade das aptidões, desigualdades sociais, desigualdades entender um das pouquinho essa riquezas, lei. as provas de riqueza e de miséria, Então, igualdade dos a direitos do lei homem e da mulher e dentro igualdade perante o túmulo. da igualdade, Tá? Então, a gente não vai questão por questão, mas a igualdade, gente vai falando sobre esses assuntos. igualdade das Ok? aptidões, desigualdades sociais, desigualdade das Então, igualdade provas de natural miséria, seria dos direitos do homem e a da mulher, igualdade que vem igualdade perante de o todo. Deus, como que Deus Então, a gente nos não vai olha, questão a por todos nós. Olha ali a pergunta que falando Kardec sobre faz, a primeira desse item. questões. Perante Deus, são iguais todos Então, os outros? igualdade Né? natural Então, como que seria Deus a nos trata, igualdade que nos vem vê, de né? Deus, Somos que todos Deus iguais diante de nos olha. tantas A diferenças todos que nós. temos, E a né, pergunta aqui. que Kardec Como faz, é a que primeira Deus olha isso? Então, os perante Deus, espíritos respondem, né? iguais todos os outros. Sim, todos tendem para o mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Né? Somos todos iguais diante Então, na verdade, para mim, essa pergunta já responde tudo, né? Já diz tudo. E depois Kardec, é claro, vai aprofundando para a gente entender, todos tendem né, que Deus como fez que nós temos que para agir todos. entre nós aqui Então, na Terra, e como que na Deus nos vê. verdade, para mim, Mas, pergunta né, fica muito claro já no começo que depois Kardec todos nós somos iguais, falando, todos nós a temos o gente mesmo entender fim, e é, Deus fez a lei para todos da mesma maneira, né? Dizeis frequentemente, o sol brilha para todos. E então enunciais aí uma verdade maior e mais geral do que pensas. Então, quando a gente fala assim, o sol nasce para todos, né? Parece que é uma brincadeira, mas não. O amor de Deus pode ser considerado um sol que brilha e atinge a todos nós da mesma forma, da mesma maneira, onde quer que estejamos, em qualquer fase evolutiva que estejamos, moralmente, intelectualmente, a, a luz divina chega a todos da mesma forma, né? Então, esse é um comentário de Kardec sobre essa questão, né? 803. Nem todos os homens não, todos os homens, desculpa, estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói exatamente como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos, aos seus olhos, são iguais. Pronto, né? Já dava para acabar a palestra aqui. Mas não, né? A gente vai aprofundar. Mas então, como assim, né? A questão 13, aqui do Livro dos Espíritos mesmo, fala dos atributos de Deus e nos conta que Deus é soberanamente justo e bom. Ora, se Deus é soberanamente justo e bom, ele não poderia ter criado espíritos diferentes, não é? Com alguns
com maiores privilégios, maiores benefícios do que outros. Então, para ele ser justo e bom, nos criou todos iguais. E ali, logo à frente, na questão 115 do Livro dos Espíritos, diz, né, dizem os espíritos que os espíritos todos são criados simples e ignorantes. Todos. Então, somos criados todos da mesma maneira. Lá no comecinho, né, da criação, quando somos só uma centelha, somos todos absolutamente iguais, né? E aí, que é o que a gente vai estudar, que vem a diferença. A diferença vai se construindo na nossa caminhada, né? Que não vamos caminhar todos na mesma velocidade. Então, a diferença vai se acrescentando, para depois ela se anular de novo, quando todos nós chegarmos à perfeição, não é? Porque daí a gente pode pensar assim: como que pode ser Deus justo num mundo desse, com tanta injustiça, né? Como que pode? Como entender isso, né? Onde é que está a justiça, se tem tantas pessoas cometendo atrocidades? A gente tem muito esses questionamentos, né? Muitas pessoas que às vezes não estão na doutrina, principalmente, questionam muito isso, né? Da onde que vem essa justiça? Da onde que vem essa igualdade? Se tem tanta coisa ruim no mundo, se tem tanta gente com tanta diferença de privilégios, de gente com tanta riqueza, outros com tanta pobreza, uns com saúde, outros com doenças, né? Como assim? Nós vamos estudando isso. Mas aí, essas questões do Livro dos Espíritos, elas não estão ali só para nos ensinar, para nos mostrar, né, como é que nós somos iguais perante Deus. Elas estão ali para nos ensinar a entendermos o que tudo isso significa e como que nós devemos nos comportar. Se todos somos iguais para Deus, por que nós vamos nos diferenciar, né? Então, a gente está aqui julgando a maldade dos outros, julgando a evolução espiritual dos outros. Só que nós já estamos aqui, nós sabemos muito bem já o que nós temos que fazer, as escolhas que nós teríamos que fazer para a gente chegar mais rápido a essa felicidade, né? Atingirmos a nossa perfeição, mas a gente não consegue fazer, né? Saber, conhecer, nem sempre significa que a gente já consegue, né? Então, o trabalho é esse, da gente ir cada vez tentando melhorar para a gente poder, né, chegar mais perto de Jesus. Então, se a gente acha que tem injustiça no mundo, então vamos olhar para nós, né? Vamos olhar para o que a gente está julgando, para como que a gente está olhando o nosso irmão, se a gente está vendo igualdade, né, entre nós. E aí, as questões vão nos ajudando um pouquinho, né, nessa caminhada. Então, a gente entra na desigualdade das aptidões. Essa é uma das minhas favoritas, porque é, tem muita controvérsia sobre isso e tem muito assunto, né, para a gente conversar sobre a desigualdade das aptidões. O que é aptidão? É a facilidade, a capacidade que a gente tem de fazer as coisas, né? Então, e tem umas respostas muito interessantes dos espíritos sobre isso. Então, para ilustrar, olha só, né? Tem esses animaizinhos ali, cada um com uma habilidade muito diferente, né? O peixe, o elefante, e aí diz para eles que para ser justo, para ser igual para todo mundo, o exame, todo mundo vai ter que subir na árvore, né? Vocês podem ver ali que está todo mundo com a boca aberta, espantado, e só o macaco que está rindo, que está feliz, né? Porque dentre aqueles ali, só ele que tem essa habilidade de subir na árvore. Então, a gente entra na questão da igualdade e da equidade, que não fala no livro dos Espíritos, mas que é bom a gente entender, né? Não só na construção da nossa estrada evolutiva, mas também na sociedade em que vivemos. E é explicado aqui. Igualdade seria, então, o fato de não apresentar diferença quantitativa. Por exemplo, é, diferença de salário, igualdade de salário, quer dizer. Então, na quantidade é igual. Ou então, na qualidade, né? Não, uma coisa que é igual não apresenta diferença na qualidade de valor. Ou então, quando é comparado, é tudo mais ou é tudo igual, né? Mesmas proporções, dimensões, aparências, tudo igual, né? Por exemplo, igualdade de oportunidade, mesma chance para todo mundo. E equidade
significa, então, apreciação, julgamento justo. Não vai ser tudo distribuído igual, vai ser feito um julgamento e vai ser distribuído de acordo com as necessidades, né? E também a virtude de quem faz esse apreciamento, e que manifesta esse senso de justiça, como, por exemplo, a equidade de um juiz, né, que julgou levando em consideração as aptidões de cada um. Para ficar claro, tem esse desenho aqui. Então, igualdade, tá todo mundo com a mesma bicicleta, do mesmo tamanho, né? E, com exceção dessa pessoa aqui, tá todo mundo meio que sofrendo ali, né? O menino tá muito grande a bicicleta, esse coitado aqui tá muito pequena, e essa daqui nem se fala, nem consegue. Então, quando a questão é julgada com equidade, cada um recebe aquilo que é mais apropriado para a sua situação. Então, na verdade, isso é uma questão apenas de palavras, certo? Mas é bom a gente entender isso, porque Deus também nos dá ferramentas para as nossas conquistas, de acordo com as nossas conquistas morais, de acordo com as nossas aptidões, com aquela fase que a gente está naquele momento, né? De repente, a gente está numa situação agora que eu não preciso dessa outra ferramenta, desse outro dispositivo, que aquele que já está um pouco mais avançado do que eu precisa, né? Então, é interessante a gente entender isso. Somos todos iguais, igualdade perante Deus. Mas a equidade é aquilo que a lei natural trabalha, né? Porque a gente precisa de coisas diferentes em estágios diferentes, ok? Então, é, desculpa, eu tenho que esperar um pouquinho aqui essa. A primeira pergunta dessa questão da desigualdade das aptidões Kardec pergunta: por que que então Deus não deu as mesmas aptidões para todo mundo? Né? A pergunta de Kardec. Então a gente vai lembrar que Deus criou os espíritos simples e ignorantes. Não teve aptidão nenhuma. Ele criou a gente simples e ignorante de ignorar tudo. Só que cada um foi criado há um tempo, cada um vive há mais ou menos tempo e foi adquirindo conhecimento e aptidões, né? Tem feito maior soma de aquisições e isso varia de acordo, né, dos graus da sua experiência alcançada e da vontade com que faz as coisas, né? E os espíritos falam que é necessária essa variedade das aptidões, porque tem vários tipos de serviço e cada pessoa vai fazer aquilo para que ela se dá melhor, né? Para que ela tenha mais jeito. Por exemplo, foi tirar um siso outro dia, estavam lá a dentista e a higienista lá com aquela maquininha limpando, né, o sangue que sai da boca da gente quando a gente tira o dente, e eu pensando assim, graças a Deus pelo trabalho dela, porque esse é um trabalho que eu não faria jamais, sabe? Ficar ali dentro da boca dos outros limpando, né? E elas estavam ali, as duas, aparentemente felizes fazendo, né? Então, tem gente que, para várias coisas, por exemplo, eu, matemática, sou uma tristeza, uma tristeza. Então, né, graças a Deus que tem gente que gosta, que entende, para poder fazer os tantos inúmeros trabalhos que precisa entender de matemática. Então, a gente vai colaborando uns com os outros, essa que é a intenção. E como os diferentes mundos também são, né, são solidários entre si, às vezes vem entre nós um espírito mais adiantado também para nos auxiliar, para nos ajudar, para nos dar exemplo, e esse vai ter, né, aptidões talvez mais avançadas que a gente ainda não tem. Então, o comentário de Kardec dessa questão, ele diz que então, né, para a gente entender bem, a diversidade das aptidões dos homens não deriva da natureza íntima da criação. Deus não criou esse aqui vai entender de matemática, esse daqui vai para a área de saúde. Não, ela deriva do grau de aperfeiçoamento que tenham chegado os espíritos, né? Então, quando a gente foi criado lá, não teve nada disso. A gente foi adquirindo. Então, eu tenho esperança de um dia entender muito de matemática, né? Não sofrer mais com isso. Então,
Deus permitiu que os espíritos em diversos graus de envolvimento estivessem em contato, né, para que os mais adiantados pudessem auxiliar os mais atrasados também a progredirem, né? Então, essa é a maravilha da lei de Deus. E lembrando que, apesar de todas as diferenças, a desigualdade de aptidões não pode produzir carência no outro. Ah, tá. Então, tem uma pessoa que não tem aptidões intelectuais avançadas, mas ela vai encontrar um serviço mais físico, mais braçal, né? Essa pessoa tem que ser valorizada, né? Aquele que já está mais adiantado intelectualmente, que já tem aptidões para fazer alguma coisa que talvez se remunere melhor, esse grupo não pode deixar que haja carência num grupo que ainda está, né, fazendo coisas mais simples. Oh, meu Deus, eu bati aqui sem querer. Então é importante isso, a gente vai chegar nisso, né, daqui a pouco falando da desigualdade das riquezas. Então, tem um exemplo engraçadinho assim que eu queria dar, é que eu tenho três filhos. Eu tenho dois maiores, um de 22 e um de 18, e depois tem uma de 9. E essa de 9, ela não se conforma dos privilégios que os irmãos mais velhos têm. Eles dirigem, eles saem com o carro deles, eles trabalham, então eles têm o dinheirinho deles, né? E eles têm uma liberdade que ela não tem. Eles podem pegar o carro e sair com os amigos dele, fazerem as coisas que eles quiserem, e comer alguma coisa, porque eles estão trabalhando. E ela não entende. Agora está começando a entender um pouco, mas sempre foi essa luta, né? De por que que eles têm esses privilégios e ela não, né? Ela depende da gente para tudo. E ela, para ela é difícil ela entender que eles já tiveram 9 anos, que eles já tiveram essa idade dali, eles já passaram por isso que ela está passando agora, né? E eles foram estudando, trabalhando, conquistando a liberdade deles, as coisas que eles têm agora e ela ainda não. Então é mais ou menos assim, né? A gente vai crescendo, a gente vai evoluindo, aprendendo e a gente vai conquistando, né? Coisas, aptidões e liberdades, né? Consequentemente. Então, nós vamos para as desigualdades sociais. Ah, meu Deus, essa, né? Temos muito. É de falar, no Brasil tem muito. Tem muito aqui também nos Estados Unidos, viu? Bastante que a gente vê muita desigualdade social. E isso é uma tristeza, né? Porque é uma coisa que a gente, num planeta de prova de provas e expiações em caminho de regeneração, a gente já podia estar mais desenvolvido. A gente tem capacidade para resolver essa questão, né? E quem que estão lá? Nossos dois coleguinhas, orgulho e egoísmo, né? Que nos impede de resolver uma dificuldade que já era bem possível que resolvêssemos, né? Só nós. Porque aí Kardec pergunta: é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Será que é uma das leis naturais? Né? E o que que então os espíritos respondem? Não, é obra do homem e não de Deus. Né? Diz que é uma desigualdade, né? Se fosse obra de Deus, ia ser tudo igual, né? E aí ele pergunta ainda, algum dia vai desaparecer essa desigualdade? E os espíritos respondem que eterna somente as leis de Deus. Tudo que é do homem vai evoluindo, vai passando, né? E no dia que desaparecer o orgulho e o egoísmo, vai deixar de predominar essa desigualdade, né? Restará apenas a desigualdade do merecimento. Por exemplo, a gente ouve muitas críticas, né? É, fulano ou cicrano não quer trabalhar, prefere viver à custa da caridade dos outros, prefere viver às custas do governo. Sim, aí vai haver essa diferença do merecimento, porque a pessoa ainda está num estágio que ela não está valorizando o trabalho, que ela está indo mais devagar. Vai haver essa diferença social, mas não é uma injustiça causada pelo homem, né? As nossas leis, as nossas instituições estarão mais justas, né? Para que todos que desejem, né, que trabalhem, tenham ali a sua justiça. Não vai ser igual, todo mundo igual. Isso não existe, porque a diferença das aptidões vai continuar acontecendo, porque nós não fomos criados todos, né, na mesma época. Só que quem tiver numa situação, né, mais simples, não precisa sofrer, não precisa passar fome, né?
as diferenças serão menores, né, com mais justiça. E aí eles perguntam o que que acontece com aqueles que abusam dessa superioridade social que eles têm, e os espíritos falam, esse está adquirindo uma grande dívida, né? Ele vai acabar tendo que compensar isso uma hora ou outra durante o percurso, né, dele. E aí, um exemplo sobre isso que a gente tem está no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 2, que é O Meu Reino Não É Desse Mundo, há uma rainha da França, ela vem e dá esse depoimento, chama Uma Realeza Terrestre o texto. E ela fala que o orgulho a perdeu na Terra. E ela fala que nossa, que ela chegou no plano espiritual muito impressionada, porque ela achava que a realeza dela ia acompanhá-la, que ela ia chegar no céu, ou onde quer que ela acreditasse que ela fosse, e ia ter a companhia da realeza dela. E ela fala: que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E ela conta que, sendo rainha entre os homens aqui, é, chegou lá e se sentiu humilhada porque tinha pessoas que ela desprezava porque não tinham sangue nobre, que estavam muito, mas muito acima dela em evolução moral. E ela sentiu aquela humilhação, né? Então, para a gente ver que realmente não adianta nada a gente ter tanta diferença, né, social aqui, porque a hora que chega lá, olha aqui as palavras dela. Para se granjear um lugar neste reino, no reino espiritual onde ela estava, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes, né? Então, desigualdade social, igualdade entre os espíritos, né? A gente, ali na nossa marcha, o que vai importar é o que a gente está fazendo para evoluir, para a gente chegar mais perto de Deus. Então, desigualdade das riquezas, né? Por que que tem tanta diferença? Por que que tem lá o famoso 1% com tanto, né? E a maioria das pessoas com muito pouco e um grande número com menos ainda, né? Por quê, né? Que isso acontece? Então, Kardec pergunta assim: a desigualdade das riquezas não se originará das faculdades em virtude da qual uns dispõe de mais meios de adquirir bens do que os outros? Então, se a gente tem diferença de aptidões, não é por isso que tem dificuldade, diferença de riqueza, né? A gente pega uma pessoa muito rica, que é muito rica porque sabe amealhar aquela fortuna, e eu não sei, então é isso, né? E os espíritos respondem assim: sim e não. Da velhacaria e do roubo, que dizes? Velhacaria quer dizer trapaças, né? Desonestidade, golpes, né? Então, sim, alguém pode ter uma habilidade muito boa em fazer dinheiro, mas não é só isso, porque tem gente que acumula dinheiro trapaceando, tem gente que rouba, né? O que que diz disso? Então, não é só assim. E aí Kardec ainda pergunta: será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Vai haver um tempo que todo mundo vai ser rico igual? E aí eles dizem não, e isso nem é possível por causa da diversidade das aptidões, né? Já o bem-estar é relativo, né? Aí Kardec pergunta, então tá, então já que riqueza não tem como ser igual, e o bem-estar? E daí eles falam que o bem-estar é possível, sim, de todo mundo ter o bem-estar, porque tem muito tipo de trabalho, a gente pode buscar aquele trabalho com que nos identificamos melhor, estarmos mais tranquilos, mais felizes, e assim termos bem-estar. Isso é possível. Eles dizem, em tudo existe o equilíbrio. O homem é que perturba, né? A gente é que quer o trabalho do outro porque paga mais. E isso e aquilo, isso eu não quero fazer, e aquele outro, então, né? Mas o bem-estar é possível. E de acordo também com a nossa evolução, a gente vai tendo mais aceitação das coisas, né? Do que a vida nos traz. Então, a gente consegue estar melhor nisso. E daí, parecido com isso também, as provas da riqueza e da miséria, né? É uma coisa próxima dessa questão da riqueza. Ah, pergunta Kardec.
Porque Deus, a uns concedeu as riquezas e o poder, e a outros a miséria. Oh, meu Deus, por que tanta injustiça? Por que tanta diferença? Né? Olha só a resposta. Para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. A gente mesmo, quando está lá, participando do nosso planejamento reencarnatório, nós, muitas vezes, quando temos a possibilidade, escolhemos aquilo que queremos passar, né? E tem um espírito que nos auxilia muito na compreensão disso. Condessa Paula. O depoimento dela está no Céu e Inferno, segunda parte, capítulo 2. Ela está entre os espíritos felizes, né? Então, eles fazem uma introdução. Ela foi uma condessa que era muito, muito boa, ela era bonita, ela era muito rica, e ela era caridosa, ela administrava a casa dela com muita previdência para que sobrasse mais para auxiliar os outros. Ela fazia as coisas sem anunciar, só Deus sabia o que ela fazia, as lágrimas que ela enxugava. E aí um dia, né, eles conversam com ela, 12 anos depois do desencarne dela. Ela está lá, é um dos espíritos que fala a Kardec no Céu e Inferno. E ela fala: tens razão em pensar que eu sou feliz. Mas ela já estava feliz na Terra, ela diz. Porque ela não se lembra de ter passado por dificuldades. Mas o que que é essa felicidade que eu tinha na Terra diante daquela que eu desfruto aqui? E aí ela vai contando tudo que ela tem, que ela vive lá nesse mundo feliz onde ela está, e ela fala da beleza de tudo, como quão magníficas são as músicas e as belezas todas que ela vê, e ela compara com a Terra, e ela fala do trabalho, que o trabalho não é cansativo, mas todo mundo tem uma função, né, que não tem ócio, que não é chato estar lá, né, que todos têm uma função. Então, olha, ela fala, as ocupações, posto que isentas de fadiga, revestem-se de perspectivas e emoções variáveis. Então, ela conta que ela tem uma missão a cumprir lá, que ela está se esforçando para cumprir essa missão, né? Mas aí ela começa a falar, a Terra deve regenerar-se em dado tempo, pois importa que os desígnios da providência se realizem, e assim cada um tem o seu papel. E ela conta que não foi sem luta, não foi assim de um dia para a noite que ela alcançou a posição que ela está agora. Ela teve dificuldades. Ela fala assim: olha, minha última existência, quando era condessa, parecia que era muito meritória de ventura, mas é porque tem uma história antes. E aí ela diz esse parágrafo que eu vou ler para vocês, porque explica exatamente isso que a gente está falando das diferenças, né, das provas da riqueza e da miséria. Em várias existências, passei por provas de trabalho e miséria que eu voluntariamente havia escolhido para fortalecer e depurar o meu espírito. Dessas provas, tive a felicidade de triunfar, vindo a faltar, no entanto, uma, porventura, de todas a mais perigosa, a da fortuna e bem-estar material. Um bem-estar sem sombra de desgosto. Então, nessa consistia o perigo, ela diz. E antes de tentar, eu quis me fortalecer para não sucumbir, porque ela sabia dos riscos. Então, ela pediu para ter o espírito bem testado antes dela vir nessa prova da riqueza, que ela sabia que era fácil. E ela disse que muitos espíritos seduzidos pelas aparências querem vir nessa prova da riqueza, mas a hora que chegam aqui esquecem das promessas e acabam errando e sucumbindo, né? Então ela diz assim: trabalhadores, estou nas vossas fileiras. Eu, dama nobre, ganhei como vosso o pão do suor do meu rosto. Saturei-me de privações, sofri reveses, e foi isso que me retemperou as forças da alma. Do contrário, eu teria falido. Como eu, também vós tereis a prova da riqueza. Mas não vos apressei, olha só essa, né? A gente fica, meu Deus, queria tanto vir mais confortável na próxima. Mas a condessa fala assim: não vos apresseis em pedi-la muito cedo. E aí ela fala também: e vós que já são ricos, vós ricos, tende sempre em mente que a verdadeira fortuna, aquela imorredora, não existe na terra, e sim no plano de Deus. Hã? Não é lindo? E muito interessante ela estar lá feliz, tendo realizado essa prova, né?
E aí, Kardec pergunta: qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? E aí os espíritos respondem: são tão difíceis uma quanto a outra, porque a miséria provoca as queixas contra a previdência, né? E a riqueza incita todos os excessos. E aí Kardec comenta, né? Quanto mais rico e poderoso uma pessoa, mais obrigações a pessoa tem e mais meios de conseguir fazer, né? Então Deus experimenta o pobre pela resignação, se não vai se voltar e provocar queixas contra a providência, como diz ali, e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder, né? Então os ricos têm lá a sua riqueza e o que vai ser importante vai ser o que vai ser feito sobre isso. No caso da Condessa, ela usava muito bem os bens que ela tinha para auxiliar a todos, né? Igualdade dos direitos do homem e da mulher. Então, a gente está falando, né, de igualdade de direitos. E olha, então, a pergunta que os espíritos fazem. São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Será, gente? O que a gente viu lá na pergunta 803, né? Deus criou a todos do mesmo jeito, simples e ignorantes. E olha que resposta maravilhosa. Não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir, né? Se Deus deu a todos as mesmas faculdades, então por que que não vão ser os mesmos direitos, né? Então tem muita conversa. A gente estava falando esses dias no estudo do Livro dos Espíritos que a gente faz, né, sobre essa questão, e a gente falando, porque ele fala aqui bastante, depois nas próximas perguntas, da força física da mulher ser inferior, né, a mulher ser mais fraca fisicamente e tudo que isso implica, e algumas pessoas, mas não é bem assim não, tem mulher que é muito forte e tal. Mas a gente tem que ter em mente que a gente está falando de um modo geral, né? É claro que tem mulher que treina, tem mulher que é muito forte e que mais forte que homem, mas a gente vai deixar a exceção e a gente vai falar de um modo geral, né? Que de um modo geral o homem tem mais força física. Mas por que então, se todo mundo é igual, nascem características biológicas diferentes, né? Porque a gente precisa passar por experiências diferentes na nossa caminhada, né? Oh, hoje eu tô caprichando, né, em passar na hora errada. Desculpem. Então, tem uma outra pergunta que Kardec faz, que sendo iguais, então, perante a lei de Deus, que a gente já viu que é, os homens não devem ser iguais também perante as leis humanas? E a resposta é: o primeiro princípio de justiça é esse: não façais aos outros o que não quereríeis que vos fizesse, né? Então, olha só, 1857, ou um pouco depois, que eu não sei se essa pergunta estava na primeira edição, mas já naquela época, os espíritos estavam falando na necessidade da igualdade civil, né, do homem e da mulher. Então ele pergunta, ele insiste Kardec, uma legislação para ser perfeitamente justa deve consagrar a igualdade dos homens e das mulheres? E daí parte da resposta é assim: a lei humana, para ser equitativa, olha lá a palavra, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbárie. Os sexos, além disso, só existem na organização física. Lembra? Quando a gente é espírito, a gente não tem sexo. Então, como é que Deus vai fazer distinção entre um e outro? Né? Mas existem as diferenças físicas e a diferença de papel de um e o outro na sociedade, né? Que a gente está vendo uma mudança e que eu acho que é positiva, né? Do homem não ter mais que ser aquela figura impassível, insensível, né? Que não pode chorar, né? Não é a feminilização do homem, é a, a transição para que nós sejamos mais humanos todos, né? Mas vai haver essa diferença de possibilidades por causa do corpo que a gente vem, né? Se não precisasse dessa diferença, ia ser todo mundo igual, né?
mas espiritualmente e dentro das leis humanas tem que ser tratado igual. E aí um exemplo sobre isso, Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. É um livro maravilhoso. Para quem estuda doutrina, ele tem muito ensinamento. De Abel Glasser pelo espírito Karl Barth. Então, conta 15 séculos da história desse mesmo espírito. São 17 encarnações, se eu não me engano, que conta, né, durante esses 15 séculos. E começa ele lá bárbaro, numa guerra e sanguinário, terrível, e vai acompanhando essa evolução dele, né? Que não convém aqui contar a história inteira. Mas o interessante é que lá pelo meio do livro, eu não lembro quantas encarnações já tinha passado, ele desencarna como homem, passa 70 anos no umbral, 5 anos adormecido num posto de socorro, e daí, quando ele acorda e começam a conversar com ele, tratar e planejar a volta dele, ele fala: Não, eu não quero voltar, não, eu não tenho o mesmo jeito. Então, ele estava bem desanimado, porque ele, toda vez que voltava, ele caía nos mesmos vícios, né? Então, os mentores falam assim: Não, a gente vai pôr você longe da riqueza, do poder, que é isso que está te atrapalhando, né? Que já entra nas questões anteriores também, né? Muitas lições. E ele acaba voltando pela primeira vez nessa narrativa num corpo feminino. Ele reencarna, então, como Ádila, que sofre, gente, mas sofre. E sofre muito porque pela condição de ser mulher naquela época. Ela é assediada pelo próprio pai, ela é sequestrada por bandidos e violentada sexualmente, engravidou, teve que dar o filho, porque a família não aceitava aquela situação. O pai a vende como escrava, passou por vários donos até chegar na casa de uma mulher boa, que a liberta e ela escolhe ficar ali do lado daquela mulher. A mulher desencarna, ela acaba indo morar sozinha, não se relaciona, tem muito ódio ainda dentro de si, não se relaciona com mais ninguém e ela vai ali tentando cuidar, ajudar, cuidar de crianças na comunidade que ela vive, mas ela tem tanta aquela raiva empedernida que as crianças não conseguem gostar dela. E vive ali essa tristeza e desencarna aos 42 anos. Então, assim, deu uma acalmada. Não aprendeu, mas deu uma acalmada no espírito, naquela violência que tinha nele. Aí, a próxima encarnação, volta Eustáquio em corpo de mulher novamente, Mirandela. A Mirandela é filha de um casal pobre, mas muito materialista, muito grosseiro. Eles são 7 irmãos, filhos desse casal. Eles exploram essas crianças, colocam as crianças para trabalhar. Não tinha carinho, não tinha amor. Ela era cuidada pela irmã mais velha, que era boa, que ia à missa, né, que conversava com o padre e tentava tirar essa revolta que a Mirandela ainda tinha, né? E aí aquela longa história, conta vários acontecimentos da vida dela, ela acaba se casando com um homem que parecia ser uma boa pessoa, mas ele tinha uma vida dupla, tinha vários amantes. Ela teve um filho e depois 2 gêmeos que eram crianças agressivas, que a maltratavam. E aí a gente vai saber que esses 3 filhos que ela teve são os 3 bandidos que a sequestraram na encarnação anterior. E ela vai ali naquela luta, naquela dificuldade, e aí passa o tempo, ela fica lembrando da irmã, do que a irmã ensinava, das conversas que ela tinha com o padre, e com todas aquelas dificuldades, ela acaba conseguindo amar esses filhos dela, mesmo com toda aquela dificuldade, mesmo com a agressividade deles, ela aprende a amá-los, e então ela perdoa os inimigos do passado. E pela primeira vez, nesse período do livro, de todas essas reencarnações de Eustáquio, quando ela desencarna, vem uma luz, né, para resgatar, ela desencarna feliz, e a hora que chega no plano espiritual, toma lá a sua característica de Eustáquio, porque era mais predominante. Então, pela primeira vez, existe esse início de reabilitação, né, por causa do corpo feminino. Mas era o mesmo espírito o tempo inteiro, né? Aquele espírito Eustáquio, que era homem, mulher, o espírito é o mesmo, sem sexo, né? Então,
é todo mundo igual, reencarnando em corpos diferentes para poder passar por aquelas experiências diferentes. A experiência da maternidade, a experiência, né, do trabalho mais bruto. Então, por isso que a gente tem diferenças, mas perante Deus, iguais, homens e mulheres. E os espíritos dizem que assim tem que ser também nas nossas leis civis. Né? Então, aí a última é a igualdade perante o todo. Né? Aqui nos Estados Unidos tem uma piadinha que todo mundo fala que tem duas coisas que você não foge da vida: imposto de renda e a morte, né? Então, todo mundo vai desencarnar, né? Ou muito rico, ou muito pobre, ou muito poderoso, ou muito humilde. O túmulo iguala todo mundo, né? Igual ali nessa foto, ó, tudo igualzinho, né? Não tem como fugir disso. Então, Kardec pergunta: da onde que vem o desejo que o homem sente de perpetuar sua memória por meio de monumentos fúnebres, né? Aqueles túmulos luxuosos de mármore, ou então, se a gente voltar um pouco, pirâmides, coisas absurdas, né? E aí os espíritos falam o último ato de orgulho. Né? E Kardec pergunta também, mas tem vezes que essa decisão é dos parentes, né? Não é daquele que desencarnou. E aí os espíritos falam, bom, os parentes também são orgulhosos, e às vezes é para se mostrar que eles fazem, né, ali a homenagem, o túmulo para aquele que desencarnou, porque, nossa, imagina, que vergonha, né? A gente não ter um túmulo muito bonito, muito luxuoso para esse nosso parente, né? E aí os espíritos falam assim: supões, porventura, que a lembrança de um ser querido dure menos no coração do pobre, que não lhe pode colocar sobre o túmulo senão uma singela flor? E supões que o mármore salva do esquecimento aquele que na terra foi inútil? Então não faz diferença nenhuma como é que você foi enterrado, como é que foi depois. É igual para todo mundo. E o que vai contar, né, é aquilo que a gente fez. Como comenta Kardec, né? O túmulo é o ponto de reunião de todos os homens. Aí terminam inelutavelmente todas as distinções humanas, né? Ali acaba tudo que na Terra era importante, né? E o rico tenta perpetuar sua memória, mandando erigir esses documentos, documentos não, monumentos, mas o tempo vai destruir tudo, né? Como o corpo, como tudo na natureza. Menos perecível que o seu túmulo será a lembrança de suas ações. Isso é que fica é mais importante, né? A pompa que funerais tiverem não vai limpar as coisas ruins que ele tenha feito e nem o fará subir um degrau que seja na hierarquia espiritual, né? O que conta é o que foi feito. Mas eles falam também, os espíritos, que se houver um funeral pomposo em homenagem a um homem de bem, isso não tem problema, é uma homenagem justa e, né, e tudo bem. Então, a gente vai terminar. Tem um texto de Kardec muito bonito no livro Obras Póstumas, intitulado Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Eu achei que ia dar tempo da gente comentar esse texto, mas não vai dar, mas aí fica a sugestão. É só procurar lá no índice, tem esse título, né? Porque daí Kardec faz uma relação entre essas três coisas e ele fala que elas estão interligadas e é uma análise muito bonita que ele faz. E ele diz assim: estas três palavras constituem por si sós o programa de toda uma ordem social que realizaria o mais absoluto progresso na humanidade, se os princípios que elas exprimem pudessem receber integral aplicação. Então é isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade, que a gente fique refletindo, né, como que a gente age na sociedade, para que essas palavras que os espíritos nos trazem possam servir para o nosso melhoramento. E fiquem com Deus. Eu vou ter que sair imediatamente, porque eu tenho que ir para o centro para coordenar o estudo livre dos espíritos lá, tá? Então fica aqui o meu abraço, o meu desejo de muita paz para vocês. Muito obrigada. Querida Flávia, agradecemos a você, ao estudo que nos trouxe realmente muitas reflexões na noite de hoje. Nesse momento, para quem está no COI, vai ter a aplicação do passe, os médiuns já estão se posicionando e iremos agora fazermos a leitura do Evangelho. Capítulo 10.
Bem-aventurados os que são misericordiosos. Não julgueis, para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Item 13. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado. Disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que nos absolvemos. Antes de profligarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. O reproche lançado à conduta de outrem pode obedecer a dois móveis: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Não tem escusa nunca este último propósito, porquanto, no caso, então só há maledicência e maldade. O primeiro pode ser louvável e constitui mesmo em certas ocasiões um dever, porque um bem deverá daí resultar. E porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante? Importa, pois, não se tome em sentido absoluto este princípio. Não julgueis se não quiserdes ser julgado, porquanto a letra mata e o espírito vivifica. Não é possível que Jesus haja proibido se profligue o mal, uma vez que ele próprio nos deu o exemplo, tendo feito até em termos enérgicos. O que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena em outrem é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão. A consciência íntima, ademais, nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe o encargo. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que igualmente ressalta das palavras de Jesus. Esse comentário é um comentário de Allan Kardec. Mestre Jesus, irmão querido, o teu evangelho nos ensina a lei do Pai, nos une em um único propósito, que é o propósito do amor e da caridade. Agradecemos ao Senhor pelo teu ensinamento,
por a tua luz que ilumina os nossos caminhos, para que possamos aprender realmente a lei, a verdadeira, a de Deus. Gratidão, Mestre, e pedimos ao Senhor a tua proteção e a tua ajuda. Jesus Gonçalves, companheiro, amigo, mentor dessa linda escola e hospital chamado CEOI. Agradecemos, irmão, a oportunidade. Agradecemos a ti a tua acolhida e de toda a tua equipe de trabalhadores desse local tão abençoado. Amado Pai, pedimos ao Senhor, por favor, derrama sobre cada um de nós, teus filhos, que somos abençoados pelo Senhor e amado, o teu amor, a tua misericórdia e a tua ajuda. Que assim seja, gratidão e amor nosso, amado e querido Criador, Pai da vida, Pai de amor, Pai Deus, na tua glória e graça. Que assim seja. Desejo a todos os nossos irmãos aqui presentes e aos que estão online pelo YouTube uma noite abençoada para todos.